a partir do verso 21, Isaías 40, a partir do verso 21. Aleluia, aleluia. Todos abriram? Glória a Deus. Engrandecido seja o Senhor, Ele é o Rei dos Reis, irmãos. Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o grande eu sou. É Ele quem domina sobre as nossas vidas. Nós não somos nada se não for o Senhor operando em nós e através das nossas vidas. Amém? Ele é Deus. Quem é você? Quem sou eu? Ele é Deus. Quem somos nós? Para onde, né? Como diz a palavra do Senhor, para onde eu poderia me esconder? Aonde eu poderia estar fazendo alguma coisa errada? Se eu subir aos céus, ali está. Se descer lá no mais profundo do abismo, ali também está. Ele viu o nosso embrião ainda informe. Tamanho é esse poder. Ele nos viu, Ele nos conhece desde o ventre materno e sabe o nosso nome. Amém? Em nome de Jesus. Então o dia de amanhã pertence a quem? A você? A mim, o pastor? O dia de amanhã é do Senhor. Então não te preocupes com o amanhã, porque o amanhã, também diz a palavra do Senhor, trará as suas próprias. Completa o versículo, igreja, que lê a palavra do Senhor. Porque o amanhã trará suas próprias preocupações. É isso aí. Então, lá no livro de Isaías, é bom engrandecer o nome do Senhor, né? Esse louvor aqui que engrandece o nome do Senhor, essa palavra aqui que engrandece o nome do Senhor. Será que vocês não sabem? Será que vocês não sabem? O Senhor está perguntando aqui, ó. Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lançam raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham. Um redemoinho os leva como palha. Com quem vocês vão me comparar? Diz o Senhor. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o Santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial, e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força, que nenhuma delas deixa de comparecer. Por que você clama, ó Jacó? E por que se queixa, ó Israel? O Senhor não se interessa pela minha situação. O meu Deus não considera a minha causa? O meu Deus não considera a minha causa? Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é o Deus eterno, o Criador de toda a terra. Ele não se cansa nem fica exausto. Sua sabedoria é insondável. Sua sabedoria é insondável. Ele fortalece o cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor
renovam as suas forças, voam alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Esse é o nosso Deus, tamanho é o seu poder. É Ele quem revigora as nossas forças, é Ele quem levanta o abatido, é Ele quem sabe o dia de amanhã. Por que nós nos preocupamos com o amanhã, meu irmão? O amanhã trará as suas próprias preocupações. Os irmãos podem se assentar. Engrandecido seja o nome do Senhor. Quando eles estavam louvando esse cântico aqui, eu lembrei dessa passagem da palavra do Senhor, e eu tinha que engrandecer o nome desse Deus juntamente com você, porque Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é maravilhoso. O Senhor, Ele é grande. O Senhor, Ele tudo criou. O Senhor, Ele tudo formou. Você está aqui não é porque você veio aqui me ver. Você está aqui não é porque você foi convidado por alguém, não. Você está aqui porque você é criação do Altíssimo. Você está aqui porque o Espírito Santo de Deus te impulsionou para que você aqui estivesse. Você está entendendo isso que eu estou te falando? Você está entendendo isso que eu estou te falando? O Espírito Santo de Deus tocou no seu coração e falou: filho, nessa manhã vai me buscar, vai me adorar, vai me servir, não por aquilo que eu possa te oferecer, porque o Senhor, Ele é dono de tudo, dono do ouro, dono da prata, dono de todas as coisas. Ele dá ordem e tudo acontece, assopra apenas o hálito do Senhor e a flor seca, murcha e cai, e logo passa a não existir. Assim a palavra do Senhor nos compara. Ele é o grande eu sou. E é por causa do grande eu sou que nós estamos aqui. Você tem alguma palavra aí para dimensionar essa grandeza do Senhor? Você tem alguma palavra? Vem à sua mente. Você consegue dimensionar esse poder? Você consegue, com as suas palavras, com a sua sabedoria, dar um nome, né? O nome que colocaram, o nome de Deus, na palavra que coloca Deus, mas não se consegue, o judeu não consegue nem pronunciar, fala Yahvé, fala meio misturado, porque não é nem conseguimos pronunciar, porque tamanho e grande é esse Deus. Amém? Não há, no mundo inteiro, muitas pessoas nesse momento estão reunidas, fazendo a mesma coisa que nós estamos fazendo aqui. Você sabe por quê? Porque a criatura, ela sente falta do Criador. Você não quer estar perto do seu pai, perto da sua mãe que te criou? Nós também queremos estar perto daquele que nos formou. Ele nos formou. Ele é o nosso Deus. Então, como a pastora Luciana falou no início, que você não venha pedir algo para o Senhor, porque esse algo que você pensa, esse algo que você está pensando, é pequenino demais, diante da grandeza desse Deus. Você de repente está pensando numa casa, você está pensando num carro, você está pensando numa condição financeira diferente, você está pensando numa saúde, você está pensando no seu filho, está pensando no seu marido, está pensando em algo que é ínfimo, que é muito pequeno, diante da grandeza desse Senhor. O que é que nós esperamos, né? Dessa terra, o que é que essa terra tem para me oferecer? O que essa terra tem para te oferecer, meu irmão? O que essa terra tem para te oferecer? Dias felizes, dias alegres, mas tudo isso, como diz a palavra do Senhor, como Salomão, ele fala, tudo isso não passa de vaidade, coisas vãs, tudo passa, mas a palavra do Senhor, ela permanece para sempre.
diz a palavra do Senhor dessa forma, a palavra do Senhor permanece para sempre. Por isso, nós ansiamos estar juntamente com o Criador. E esse desejo você precisa ter, precisa arder esse desejo no seu coração, de estar juntamente com o Pai, pensando naquilo que é celestial, porque as coisas dessa terra aqui vão se passar. O celeste não. Quando nós buscamos algo do sobrenatural, quando nós buscamos o Senhor, quando nós depositamos todas as coisas em Deus, quando nós depositamos tudo no altar do Senhor, é diferente. É diferente por quê? Porque quando nós depositamos no Senhor, nós estamos pensando não no plano terreno, mas nós estamos pensando no plano espiritual, nós estamos pensando no plano eterno. O Senhor, Ele tem uma eternidade para nós. O Senhor, Ele tem uma eternidade, e nós pensamos pequeno. Fala para o seu irmão, para de pensar pequeno, irmão. Você não pode imaginar. Fala para ele, você não pode. Você não imagina. Você não imagina. Eu ia falar assim, você não imagina o que Deus tem preparado para você, mas não é isso. Você não imagina o que Deus tem preparado para você. Nós não conseguimos nem isso. Nem isso nós conseguimos. Por isso, o Senhor, Ele trouxe ao meu coração essa palavra. Nós só conseguimos sentir esse amor de Deus sobre as nossas vidas. Nós só conseguimos sentir esse, vamos dizer que poder, porque o poder do Senhor que vem, né? Não poder em nós, mas poder do Senhor sobre as nossas vidas, atuando no nosso meio. Nós só conseguimos isso através de relacionamento. Se você ficar sozinho, o que vai acontecer com você? Uma pessoa que vive sozinha, isolada, como que nós falamos, como que nós olhamos, como todo mundo olha para essa pessoa? Uma pessoa que se isola, uma pessoa que fica sozinha, é uma pessoa solitária, uma pessoa solitária, uma pessoa triste, uma pessoa sem vida, uma pessoa que depressiva, angustiada. Podemos trazer aí várias palavras aí para denominar essa pessoa que se encontra sozinha. Por isso o Senhor trouxe para mim, primeiramente, essa palavra nessa manhã, essa palavra de Hebreus 10. Não só nessa manhã, mas eu estou refletindo. Desde quarta-feira eu tenho refletido sobre essa palavra, e eu passei para alguns obreiros também, lá do livro de Hebreus 10. Pega a sua Bíblia aí e abra comigo no livro de Hebreus 10, e vamos entender por que eu preciso me relacionar, por que eu preciso do outro, por que eu preciso congregar, por que eu preciso estar na igreja. Hebreus 10. Quem não tem Bíblia, acompanha aí com o seu irmão. Você que está nos assistindo aí do seu lar, você que não conseguiu estar numa igreja, ou não conseguiu vir para o culto, pega a sua Bíblia e acompanhe juntamente conosco também, em nome do Senhor Jesus Cristo, e que o Espírito Santo de Deus possa continuar ministrando sobre o seu coração. Eu, pastor Daniel, não tenho nada para te dar, não tenho nada para te oferecer, mas o Senhor, o nosso Deus, Ele pode fazer muito mais além. Ele pode trazer ao seu coração aquilo que pode suprir, de repente, algo que você veio buscar nessa manhã. Amém? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 10, todos abriram? Não? Então vamos esperar todos acharem, em nome do Senhor Jesus. Sozinho nós não podemos fazer muito,
sozinho nós não podemos fazer muito. Na quarta-feira nós ouvimos a palavra do Senhor. Para quem não esteve aqui, não viu pela internet, o Senhor, Ele mais uma vez veio falar conosco a respeito de Jonas. Quem conhece a passagem de Jonas? Quem conhece a passagem de Jonas? Jonas, ele foi um obreiro, diria que um obreiro rebelde, né? Porque o Senhor falou para ele pregar para um povo se arrepender, e ele sabia que aquele povo iria se arrepender, e aí ele não quis ir pregar para aquele povo que iria se arrepender. Ele quis mudar o caminho, ele quis ir para outro lugar. O Senhor lhe fez ele retornar para esse local e pregar para a cidade de Nínive, e esse povo se converteu e recebeu o Senhor. E eu lembrei dessa passagem hoje, por quê? Porque o Senhor, olha aqui para mim, irmãos, o Senhor, Ele quer fazer de você um instrumento aqui na terra. E para que Deus possa fazer de você, olha para o seu irmão e fala para ele. Sabe por que eu estou falando para você falar para o seu irmão? Porque tem alguns irmãos que não estão entendendo. Eu quero que você olhe para o seu irmão e fala para ele assim: Deus quer fazer de você, fala assim para ele, Deus quer fazer de você um instrumento aqui na terra. Fala para ele assim: para que você possa ser usado por Deus, você precisa estar na casa de Deus. Por que você precisa estar na casa de Deus? Por que você precisa estar na casa de Deus? Para aprender algo do Senhor, as coisas de Deus, assim como o testemunho do nosso irmão Luiz, para aprender do Senhor, para receber alimento do Senhor, para que possa ser esse instrumento lá fora. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Então, lá no livro de Hebreus, vamos iniciar a leitura. O sacrifício de Cristo é definitivo. É definitivo. A lei traz apenas uma sombra dos benefícios que hão de vir, e não a sua realidade. Por isso, ela nunca consegue, mediante os mesmos sacrifícios repetidos, ano após ano, aperfeiçoar os que se aproximam para adorar. Se pudesse fazê-lo, não deixariam de ser oferecidos na lei, dos sacrifícios, dos holocaustos que os sacerdotes faziam no passado, no Antigo Testamento. Pois os adoradores, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais se sentiriam culpados de seus pecados. Contudo, esses sacrifícios são uma recordação anual dos pecados, pois é impossível. Jaqueline, presta atenção. Abriu aí? Abriu? Abre, eu quero que você preste atenção nesse versículo. Pois, verso 4: pois é impossível, Hebreus 10, verso 4: é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Por isso, quando Cristo veio ao mundo, disse: sacrifício e oferta não quiseste. Deus não quer, Jesus não quer sacrifício, Jesus não quer oferta, não quer nada. De holocaustos e ofertas pelo pecado não te agradaste. Então eu disse: aqui estou. No livro está escrito a meu respeito. Está escrito a respeito de quem? De Cristo. Está escrito a respeito de Cristo. Vim para fazer o quê? A sua vontade, ó Deus. Primeiro ele disse: sacrifícios, ofertas
holocaustos e ofertas pelo pecado não quiseste, nem deles te agradaste, os quais eram feitos conforme a antiga promessa, ok? A lei, a antiga promessa. Então acrescentou: aqui estou, vim para fazer a tua vontade. Quem que veio fazer para a vontade do Senhor? Jesus. Ele quem? Jesus. Ele faz o quê? Cancela o primeiro estabelecer, que é a lei. Ele cancela o primeiro para estabelecer o segundo, que é Cristo. Pelo cumprimento dessa vontade, fomos santificados por meio do sacrifício do corpo de Jesus Cristo, oferecido uma vez por todas. Dia após dia, todo sacerdote apresenta-se e exerce os seus deveres religiosos. Repetidamente oferece os mesmos sacrifícios que nunca pode remover pecados. Os sacrifícios que ofereciam não poderia remover pecados. Mas quando este sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Quem é que se assentou à direita de Deus? Jesus. Daí em diante, Ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Por quê? Por meio de um único sacrifício, Ele aperfeiçoou para sempre o que estão sendo santificados. O Espírito Santo também nos testifica a esse respeito. Primeiro Ele diz: esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias, diz o Senhor. Porei as minhas leis aonde? E as escreverei na sua mente. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades não me lembrarei mais. Onde esses pecados foram perdoados, não há mais necessidade de sacrifício por eles. No verso 17, quando diz assim: e acrescenta dos seus pecados e iniquidades, não me lembro mais, sai desse versículo e vai lá para o versículo 26. Diz o que lá no verso 26? Deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Se continuarmos pecando deliberadamente, se continuarmos fazendo as coisas erradas, de nada adianta eu estar servindo ao Senhor, dizer que estou servindo ao Senhor, se eu continuar pecando. Vamos seguir um apelo à perseverança. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Como é que eu entro no Santo dos Santos? Para que eu possa entrar, antigamente, para entrar no Santo dos Santos, quem que entrava? Somente o sacerdote. E ofereciam, precisava de holocausto, precisava de todo um aparato para poder entrar no Santo dos Santos. Mas aí o véu foi rasgado. Quando Jesus ele morreu pelos nossos pecados, quando ele morreu na cruz do Calvário, o que acontece? Ele morreu e hoje nós temos acesso direto ao Santo dos Santos através de quem? De Jesus, através do sangue de Jesus Cristo. Mas que eu e você possa entrar no Santo dos Santos, o verso 17 precisa estar sobre a minha vida. E acrescenta: dos seus pecados e iniquidades
não me lembrarei mais. E o verso 26, se continuar a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelo pecado. Se eu continuar pecando, se eu continuar fora da presença do Senhor, eu consigo entrar no Santo dos Santos? Não conseguirei entrar no Santo dos Santos. Portanto, irmãos, temos plena confiança para entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus. Através de Jesus eu consigo entrar no Santo dos Santos. Verso 20: por um novo e vivo caminho que Ele nos abriu por meio do véu, isto é, o seu corpo. Verso 21: temos, pois, um grande sacerdote sobre a casa de Deus. Quem é esse sacerdote? Quem é esse sacerdote? Jesus. Verso 22: sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração de qualquer jeito? Com um coração sincero e com plena convicção de fé. Eu sei em quem eu tenho crido, eu sei que o meu Redentor vive, eu sei que Ele está olhando para a minha vida, eu sei que Ele tem o melhor para mim, eu sei que eu estou sendo santificado. Isso é fé, amém? Então, sendo assim, aproximemo-nos de Deus com um coração sincero e com plena convicção de fé, tendo os corações aspergidos com o sangue de Cristo, aspergidos para nos purificar de uma consciência culpada. A culpa já não tem mais poder sobre a minha vida, nenhuma, como diz a palavra do Senhor, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e tendo os nossos corpos lavados com água pura. Verso 23: apeguemo-nos como? Com firmeza. Apeguemo-nos com firmeza à esperança que professamos. Nós professamos essa esperança, Cristo, professamos o caminho do Senhor, e quando vão questionar-nos ou vão falar alguma coisa para nós sobre o caminho do Senhor, ou sobre a vida, ou sobre as situações, muitas vezes nós nos apegamos murmurando, reclamando. O Senhor está falando o que aqui para mim e para você? Para nós nos apegarmos como? Com firmeza à esperança que professamos. Não importa o que é que está acontecendo, não importa como você está, não importa se você está em cima ou se você está embaixo. Essa fé, essa convicção de fé, você precisa ter sobre a sua vida. E você só vai conseguir ter essa fé, você só vai conseguir ter essa convicção sobre a sua vida se você estiver ligado como o corpo de Cristo. Se você estiver aqui, nesse meio, dia a dia, louvando, orando, buscando ao Senhor, em comunhão, partilhando das necessidades com o corpo, confessando os pecados uns aos outros. É assim que a palavra do Senhor diz. Pois aquele que prometeu é fiel, e consideremos uns aos outros para nos incentivarmos ao amor e às boas obras. Aí a gente para nesse versículo aqui. Como que eu vou te incentivar ao amor, meu irmão Carlos? Como que eu vou te incentivar? Incentivando com a palavra e com a fé. Agora, como que eu vou incentivar o meu irmão se ele não estiver aqui na casa de Deus? Como que eu vou incentivá-lo se eu não estiver aqui na casa de Deus? Como que eu vou incentivar?
O Senhor, Ele fala assim, como que diz o versículo aí? Repete aí para mim. Não deixemos de reunirmos como igreja. Não, o anterior. Consideremos. Vê agora na minha mente. Consideremos uns aos outros. Se eu considero o meu irmão em Cristo, eu considero que ele é um corpo em mim, então eu vou estar na casa de Deus e vou estar incentivando um ao outro em amor. Se eu considero. Se eu não estou considerando, então eu tenho falta de consideração para com o meu irmão. É isso que diz o versículo aí. E consideremos uns aos outros. Tem situações que os meus irmãos estão passando e não é que você tem que tirar do seu dinheiro para ajudar o irmão, não é nada disso. Reunidos, né? E consideremos uns aos outros e para nos incentivarmos ao amor e as boas obras. Aí vem a segunda parte, e as boas obras. Que boas obras são essas? Aí entra a parte do ajudar um ao outro, de compartilhar um com o outro as necessidades dos santos, dos irmãos em Cristo. Aí o próximo versículo, o que diz aí? Não deixarmos de nos reunir como igreja. De repente, tem pessoas que falam assim: mas eu busco Deus em casa, eu busco Deus com a minha família, eu busco Deus. Tudo bem, mas a palavra de Deus está falando o que aí? Que de casa eu não vou conseguir orar, não vou conseguir incentivar ninguém. Não estou tendo consideração para com a vida do meu irmão. Eu preciso estar congregando. Não deixemos de congregar como é o costume de alguns. Tem gente que vem para a igreja uma vez por mês e não se sente nem um pouquinho preocupado. Uma vez a cada 15 dias e tudo bem. Parece, né? Está fazendo visita, festa. Como é que eu vou incentivar o meu irmão às boas obras? Como é que eu vou levantar? Como é que eu vou ser canal de bênção? Como é que eu vou aprender do Senhor a palavra como é que eu vou aprender de Deus? Como é que eu vou aprender a orar? Tem gente no nosso meio aqui, eu falei para o pastor Alessandro falar sobre oração e ele não falou no início para quando ele iniciou aqui. Eu falei para ele falar sobre oração. O que é oração? Tem gente no nosso meio que não sabe orar, não sabe conversar com Deus, a simplicidade de você estar falando com Deus. Agora, como que você vai aprender a orar, irmão? Pergunta para o seu irmão aí, como é que você vai aprender a orar? Como você vai aprender a orar, Camila? Junto com ele, né? Fala para o seu irmão, junto com você eu vou aprender a orar. Orando, junto com o irmão, participando. Vamos orar, vamos conversar com Deus? Mas eu tenho vergonha. Eu também. Aí de repente começa a sair uma palavrinha aqui, outra ali. Aí eu falo um glória aqui, o outro fala um aleluia ali. E aí uma brasa vai juntando na outra. Nós falamos sobre isso aqui na sexta-feira. Uma brasa vai juntando na outra, né? E aí vai soprando o calor do Senhor, e essa brasa e o braseiro vai ficando quente, né? Agora pega essa brasa, já falaram várias vezes aqui, pega essa brasa e deixa ela distante do braseiro. O que vai acontecer com a brasa que ficou longe do braseiro? Olha para o seu irmão e fala: não se afaste do braseiro, porque senão você vai apagar. Não deixemos de nos reunirmos como igreja, porque se aproxima o dia
Não deixemos de congregar em nome do Senhor Jesus Cristo. Que verso que eu estou? Não deixemos de reunir-nos como igreja, segundo o costume de alguns. Tem alguns que são tão acostumados, né? Tem uma irmã que ela vivia, acho que eu posso falar seu nome, né, Gleise? Já falei. A Gleise era meio distante, né? E hoje ela é constante, né? Nós vemos ela sempre na casa do Senhor aí. Nós podemos olhar para ela e ver o antes e o depois, a diferença, né? Nós podemos ver a diferença dela antes, que vinha de vez em quando, né? E hoje, constante na presença do Senhor, não é verdade? Total, a Camila, né? Que era uma perdida. Não era perdida, irmã? Hoje. Hoje nós podemos ver a diferença. A diferença de quem serve e de quem não serve ao Senhor. Nós conseguimos ver essa diferença de quem serve e quem não serve ao Senhor. Então não deixemos de nos reunirmos como igreja, segundo o costume de alguns, mas procuremos encorajar-nos uns aos outros. Encorajar. Aí quando você percebe que tem algum irmão que está afastado, não é meter a língua naquele irmão que está assistindo a gente só pela internet. Só sabe ver pela internet. Não é nada disso. É encorajar o irmão. Pô, irmão, vai lá. Tá gostoso. Vamos lá participar. Vamos orar junto. Encorajando. Não é, sabe, sendo usado pelo inimigo das nossas vidas para colocar a pessoa mais para baixo ainda. Não. Está encorajando, falando do amor do Senhor, para que essa vida venha e se reúna juntamente conosco, em nome do Senhor Jesus. Nós não podemos, a palavra de Deus também diz o quê? Que nós não podemos servir de pedra de tropeço na vida do nosso irmão. Dependendo da palavra que eu falo para o meu irmão, eu sirvo de pedra de tropeço, eu acabo afastando mais ainda ele do que aproximando. Então é para você encorajar, é para você incentivar, para que esteja junto, no nome do Senhor Jesus Cristo. Mas procuremos encorajar-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que aproxima o dia. O dia aí está em letra minúscula ou maiúscula? O que é que diz esse dia maiúsculo, teólogos? Dia do Senhor. Ele vem. Você acredita que Ele vem? Você não acreditando também, Ele vem. Ele vem. Acreditando ou não, Ele vem. Amém? Se continuarmos a pecar deliberadamente, depois de recebermos o conhecimento da verdade, eu recebi Cristo, eu recebi a verdade, eu estou congregando, eu não deixo de ir para a igreja, mas se eu continuo aqui a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. E aí, irmão? Olha para o seu irmão e fala assim: o seu pé está onde? É um pé na igreja e outro no mundo? Crente Raimundo, né? O pessoal fala, né? Crente Raimundo. Um pé na igreja e outro no mundo. Está na igreja, como a pastora falou aqui, Luciana, apenas como espectador. Eu estou vendo, só vou ver o que vai acontecer. Ou como nós falamos na oração na sexta-feira aqui, da pregação do Vinícius, né? Que de um lado estava o demônio, do outro lado estava quem? O anjo, né? E a pessoa em cima do muro, né? E o anjo falando: vem para cá, pula para cá, pula para cá, pula para cá. E o camarada em cima do muro lá, né? E o diabo quietinho,
só olhando para a situação, para o camarada que estava em cima do muro, né? Aí o anjo foi e perguntou o diabo: poxa, mas eu estou aqui insistindo, né? Esse camarada sair de cima desse muro e pular para o lado de cá, e você não diz nada, está em silêncio? Não precisa falar nada, porque o muro é meu. E aí? Você está em cima do muro? É momento de nós nos arrependermos, parar de pecar. Eu sei que não é fácil, porque nós pecamos, o pecado está aí, tem pecado aí que é bom, não é? Mas é melhor estar com o Senhor e evitar toda a aparência de mal. Tem aparência de mal? Se afasta dessa aparência do mal, no nome do Senhor Jesus Cristo. Se você estiver no braseiro correto e se livrando desse pecado, com certeza esse fogo vai queimar toda a situação errada que está querendo atuar no seu corpo e na sua mente, em nome do Senhor Jesus. Amém? Verso 28: quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, profanou o sangue da aliança, pelo qual ele foi santificado, e insultou o Espírito da graça? Pois conhecemos aquele que disse: a mim pertence a vingança e eu retribuirei. E outra vez, o Senhor julgará o seu povo. Verso 31, diz o que aí? Lê você e marque na sua Bíblia. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportavam muita luta e muito sofrimento. Como que é no início da nossa conversão, irmãos? Como que é? Tudo maravilhoso, né, Ademir? Tudo maravilhoso. Tem uns missionários aí para ir para sua casa. Pode mandar para lá, irmão. Manda para lá. Tem pipoca para todo mundo. Não é? Foi nada disso? Hã? Então. Não tinha pipoca para todo mundo. Não tinha? Só para o pastor? Não tinha pipoca para todo mundo. Tinha uns 3 quilos assim. Né? Então é assim, quando a gente recebe o Senhor e começa a caminhar no início, né? Tudo é alegria, tudo é fácil, a distância não há problema. Eu moro, não importa onde eu moro, eu vou chegar e estou lá e participo e faço, e aí o tempo vai passando e o crente vai ficando maduro, ficando camarada bom, né? E aí ele começa a analisar as coisas, começa a analisar o que interessa, o que não interessa, o que pode, o que não pode, e esquece do primeiro amor. Então aqui, verso 32 diz assim: lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando vocês receberam essa graça sobre as suas vidas aí. Na parte sequencial aqui, vai falar a respeito dos cristãos que realmente sofreram, né? Não foi o caso nosso aqui, o sofrimento nosso. Nós estávamos sofrendo em pecados dessa vida, mas os cristãos aqui, há mais de 2000 anos atrás aqui, eles sofriam no corpo, porque aquele que confessava Cristo realmente era dilacerado, as crianças morriam em praça pública, enfim, esses sofreram mesmo. Mas aqui só nesse versículo aqui, lembrem-se dos primeiros dias, depois que vocês foram iluminados, quando suportaram muita luta e muito sofrimento. Então, só a parte A do versículo, lembrem-se de quando vocês receberam Cristo no início e como que vocês eram no início. Como vocês trabalhavam no início,
como vocês faziam no início, como vocês se empenhavam uns com os outros no início, como que era? Traz a sua memória aí. E hoje, há alguma diferença do início para hoje? Pensa só você mesmo aí. Eu estou vendo algumas pessoas refletirem sobre isso. Pensa, reflete mesmo. Como era no início e como é hoje. Mas não deixa vir sobre a sua mente, mas hoje é outra. Não deixa esse questionamento vir sobre a sua mente. É outro tempo, mas volta lá naquele tempo, volta no passado, lá onde você fazia as primeiras obras. Volta lá atrás e vê o que é que entrou no meio do caminho e está atrapalha hoje você de ter um coração totalmente voltado como quando você recebeu no primeiro amor, em nome do Senhor Jesus. No verso 35, por isso, não abram mão da confiança que vocês têm, ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé. E se retroceder, se você voltar atrás, olha para o seu irmão e fala para ele: você ouviu o que Deus está falando aí? O que é retroceder, irmão? Estou indo para frente aqui, vou retroceder. Retrocesso. Voltar atrás. Se retroceder, o que Deus está falando? Não me agradarei dele. Aí o verso 39 fecha, e aqui a gente para. Verso 39 fecha. Vamos todos nós repetirmos esse versículo? A igreja inteira, em nome do Senhor Jesus? 1, 2, 3. Nós, porém, não somos dos que retrocedem, mas dos que creem em nome do Senhor Jesus. Nós não somos dos que retrocedem, nós não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos em nome do Senhor Jesus. Repete comigo algumas palavras. Vou congregar mais. Vou fazer a obra junto com os meus irmãos. Vou estar participando das aflições dos meus irmãos. Não vou ficar pecando repetidas vezes. Quero caminhar no centro da sua vontade, em nome de Jesus. Amém. Vamos colocar colocar em pé em nome do Senhor Jesus. A pastora Lúcia vai estar orando em cima dessa palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo, que o nosso coração realmente, que o nosso coração venha estar aberto para entender o que o Espírito Santo de Deus falou conosco nessa manhã, em nome de Jesus. Paz, igreja. Amém. Receba para a sua vida o que foi falado hoje, desde a abertura do culto, amém? Nada do que foi dito aqui foi em vão. Tudo que foi dito, alguma coisa serviu para um, outra para outro, mas cada um de nós recebeu a sua porção. Amém? Na abertura o Senhor falou, nos louvores o Senhor falou, na palavra o Senhor falou. Amém? Então que nós estejamos dispostos a ouvir e praticar a palavra de Deus. Você pode fechar seus olhos
Vamos orar juntos como igreja. Senhor Deus, obrigada, Senhor, pela Tua palavra no dia de hoje, Senhor. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tem trazido a porção necessária para cada um de nós, a cada dia nessa igreja, Pai. Pai amado, que Tua igreja hoje possa receber e praticar tudo que foi falado, tudo que foi louvado. Que a Tua igreja possa, Senhor Deus, Te engrandecer a cada dia, Senhor. Não somente enquanto estamos como igreja, Senhor, como corpo, mas que dentro de cada lar, Senhor Deus, cada um de nós possamos Te louvar e Te engrandecer, Senhor. Pai amado, que a Tua palavra hoje não volte vazia, porque assim diz na Tua palavra, que a Tua palavra, quando semeada, não volta vazia. Que ela hoje possa fazer o efeito para o qual ela veio, Senhor, nos nossos corações. Em nome de Jesus, queremos Te agradecer por mais esse dia, por mais irmãos que estão se achegando à Tua igreja, Senhor. Que aqui, Pai amado, eles possam receber o amor, Senhor. O amor que vem de Ti, Deus. O amor, Senhor Deus, que muitos não receberam, mas que eles possam, a partir de agora, Senhor, sentir que, caminhando contigo, Senhor amado, eles terão sim o Teu amor.